Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. Hoje entrevistando o presidente do INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, o Dr. João Jornada. Como vai? Tudo bem? Boa noite, é um prazer participar do teu programa, Celso. Prazer é meu em tê-lo aqui, viu? E pelo trabalho que você vem desenvolvendo no INMETRO. Obrigado. O Jornada é membro da Academia Brasileira de Ciências, formado em Física, depois mestre em Física também, fez doutorado em Ciências e é pós-graduado no órgão regulador de metrologia dos Estados Unidos, que é o NIST, é isso? Isso mesmo. Tem um currículo muito bonito, Jornada, parabéns pelo teu currículo. Obrigado. Você vem, ao longo dos anos, dedicando a sua vida ao ensino e ao Instituto Nacional de Metrologia. E as pessoas não imaginam e não sabem aonde o INMETRO está na vida da gente. E a gente podia dizer que o INMETRO está em quase tudo na vida da gente, é isso? Exatamente. É. Mas a gente podia definir o INMETRO como o órgão que estabelece, desde dos nossos pesos e medições. Eu estava até vindo no avião hoje e pensava no seguinte: imagina se não tivesse a metrologia, se não tivesse um órgão regulador. Você chega num estabelecimento comercial, eles te vendem 1 quilo de carne. Esse quilo de carne no estabelecimento comercial pesa 900 gramas, na sua balança pesa 1 quilo. Aí entra o INMETRO na vida da gente. Exatamente. O INMETRO entra aí e entra numa série de outras funções que muitas vezes o cidadão, o consumidor, não se dá conta. Mas, Celso, talvez a questão, digamos assim, mais básica para o público entender a abrangência e a importância da atividade do INMETRO, é dizer o seguinte: a questão fundamental da qual o INMETRO trata, a questão central é agregar confiança nas áreas técnicas que são fundamentais para a sociedade, né? Esse exemplo que tu coloca aí da balança pesar 900 gramas ou 1 quilo é uma coisa tão antiga quanto a própria civilização. Então, a questão de agregar confiança... Por sinal, só cortando um pouquinho, só para fazer um adendo, né? Dom Pedro já estava preocupado com isso. Dom Pedro já estava preocupado. E a primeira lei de metrologia no país era uma lei imperial, inclusive. Exatamente. Uma lei que estabelecia pesos e medidas para que ninguém enganasse ninguém. Isso, exatamente. O Dom Pedro, justamente, ele promulgou uma lei implantando aqui o sistema métrico francês, né? E isso gerou, inclusive, uma revolta, chamada Revolta do Quebra-Quilo. As pessoas ficaram muito revoltadas com essa mudança. Até porque isso dificultou o engodo, né? Porque tinha uma série de padrões diferentes, cada um tinha o seu peso, a sua maneira de pesar, etc. Tal, e isso gerou problema. Mas eu estava te contando que a questão de agregar confiança ao processo de medição é tão antigo quanto a própria civilização. Quer dizer, a civilização babilônia, egípcia, todas tinham um sistema de medição bastante rigoroso e regulado pelo governo. Porque sem um processo de medição que fosse confiável, não era possível regular a questão básica de uma sociedade, que são as transações comerciais. E nem a engenharia mesmo, a engenharia primitiva para construir prédios, para construir uma casa, etc. Tal. Então, essa questão da metrologia, que é a ciência da medição, que visa justamente agregar confiança ao processo de medição. O teu exemplo inicial aqui é muito interessante porque captura isso, né? A necessidade da gente ter confiança. Quer dizer, isso que eu comprei tem 900 gramas ou tem 1 quilo? Eu não tenho confiança. Agora, quem estabelece esta confiança? Exatamente. Em todos os países tem um órgão metrológico, tá certo? Que estabelece toda uma infraestrutura para gerar confiança. Então, se você for no supermercado comprar alguma coisa, vai ter uma balança lá, tem uma plaquinha naquela balança, né, que é a plaquinha de verificação do INMETRO. É uma plaquinha com um lacre, inclusive. Com um lacre, inclusive. Então, o que significa isso? Significa que o agente meteorológico, o INMETRO, através dos seus órgãos delegados, etc., esteve lá, verificou essa balança e viu que ela estava em condições. Isso é feito, por exemplo, no caso da balança, anualmente. Taxímetro se faz, bomba de gasolina. E hoje em dia, uma série de outros instrumentos que são importantes na vida diária, principalmente para o cidadão comum, para o leigo, que não tem condições, ele mesmo, tá certo, de verificar o instrumento meteorológico. E nós vivemos alguns momentos da sociedade em que, quando nós tivemos a primeira estabilização da moeda, na época do Sarney,
eu me lembro bem que os preços estavam congelados. Isso. E aí se adulterava muito as balanças, né? Eu cheguei a fazer reportagens em defesa do consumidor em açougues e supermercado em que as balanças estavam adulteradas. E era exatamente aquilo. A carne pesava 1 quilo na balança do estabelecimento comercial. Quando o consumidor chegava em casa e pesava na sua balança, pesava 950 gramas. Quer dizer, eles não mexiam no preço, porque o preço estava congelado, mas eles mexiam no peso. Isso aconteceu posteriormente e sob a tua égide, já o Inmetro fez uma ação com a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados, quando eu estava lá, que foi a ação contra as fábricas de papel higiênico. Isso, né? exatamente. Que o que eles fizeram? O papel higiênico tinha 40 metros de comprimento, né? E a parte interna, ou seja, aquele rolinho que tem interno no papel higiênico, que é feito de papelão, né? Ele foi aumentado para que o consumidor não percebesse que o papel higiênico diminuiu de tamanho, né? E aí passou a se vender papel higiênico de 30 metros, 10 metros a menos. Diminuíram como é que se diz? O peso do macarrão, que era 1 quilo nos pacotes, para 900 gramas. O sabão em pó de 1 quilo passou a 900 gramas. E eles escondiam do consumidor esses dados. E aí o Inmetro entrou numa fiscalização brava. Exatamente. Aliás, esse é outro aspecto interessante, Celso, tu que tem muita experiência na área de defesa do consumidor, conhece bem. Muitos produtos não são pesados na frente do consumidor, são chamados pré-medidos. Não vai comprar, por exemplo, um pacote de açúcar, de arroz, ou coisa assim, ele já é embalado e é medido em fábrica e tem esse peso, essa massa estabelecida e claramente colocada ali, 1 quilograma, etc. E tal. Então, o Inmetro também fiscaliza os pré-medidos, de uma forma amostral, né? Então, isso aí num supermercado, vários produtos são adquiridos pelo consumidor justamente na confiança. Tem um saquinho de arroz ali, está escrito meio quilo, será que é meio quilo mesmo? O órgão meteorológico, em qualquer país do mundo, o que ele faz? Ele retira amostras e fiscaliza permanentemente. 1 litro de refrigerante, será que tem 1 litro mesmo? Isso é fiscalizado permanentemente também. E muitas vezes, o que se faz é o seguinte, está escrito ali, em letras pequenas, né? Em vez de 1 quilograma, 900 gramas. Aí o que acontece? Do ponto de vista rigoroso, pode dizer o seguinte, não, tem 900 gramas, está escrito 900 gramas. Só que o consumidor está acostumado a pensar em termos redondos, né? Então, o regulamento meteorológico, ele diz o seguinte, não, só pode ter em valores redondos, não pode botar um produto pré-medido, embalado, com um valor que a pessoa não esteja acostumada a lidar com aquele valor. Então, 685 gramas, não pode. Ou é 500 gramas, meio quilo, ou 1 quilograma, ou coisa assim. Então, todos isso aí são aspectos importantes que naquela época, quando está lembrando, foram violados. Então, muitas vezes, não tinha fraude no sentido do sujeito estar entregando menos do que estava... Ele estava fazendo uma maquiagem, na verdade. Fazendo uma maquiagem. Não, é 900 gramas. Está escrito 900. Mas bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Outra coisa mais interessante também... Deixa eu te cortar um pouquinho, porque nós temos pessoas que fazem perguntas, né, e fizeram perguntas ao presidente do Inmetro, e que querem fazer a pergunta. Nós vamos ouvir as perguntas e voltamos depois do intervalo comercial para responder, ok? Podemos ver? Vamos ver. Qual a função do Inmetro? Mesmo sabendo que o Inmetro testa quase tudo, por que ainda vivemos com a sensação de que nada presta? Brinquedos artesanais precisam do certificado do Inmetro? Ouvimos aí perguntas da Vanessa de Moura, de Curitiba. Qual a função do Inmetro? A Maria Miranda, de Brasília. Mesmo sabendo que o Inmetro testa tudo, por que ainda vivemos com a sensação de que nada presta? E, finalmente, o Marcelo Araújo, do Rio de Janeiro, perguntando se os brinquedos artesanais precisam da certificação do Inmetro. A palavra é sua. Ok. Primeiro, Vanessa, a função do Inmetro realmente o Inmetro tem um conjunto de funções que dá a ele uma complexidade muito grande. Nós estávamos discutindo no primeiro bloco aqui uma das funções do Inmetro muito ligadas à proteção ao consumidor, que é a chamada metrologia legal. É aquela área da ciência das medições onde a gente se
se preocupa em agregar confiança para proteger o consumidor do engodo, né, da má medição, da fraude na medição, tá certo? E essa é uma área importante que o Inmetro faz, junto com os órgãos delegados, que são os institutos de peso e medida dos vários estados da federação, né? Que são órgãos complementares ao Inmetro. Exatamente. Eles pertencem à estrutura do Inmetro, são órgãos delegados, né? E nós temos uma rede em todo o país, em todos os estados, do Oiapoque ao Chuí. Onde não tem o Inmetro, tem o IPEM. Tem o IPEM. Né? Que é um órgão estadual que faz parte do sistema. Faz parte do sistema e ele trabalha em nome do Inmetro. A responsabilidade é do Inmetro. Qualquer um deles, o consumidor pode fazer uma denúncia. Exatamente. A denúncia pode ser feita ao IPEM local ou diretamente ao Inmetro, através da nossa ouvidoria, através do nosso site. O telefone 0800 vai ser colocado aqui, nós já conversamos. Exatamente. Certo? Então, mas, Vanessa, então, essa é uma atividade muito visível para o consumidor do Inmetro. Agora, tem outras atividades ligadas à metrologia e ligadas ao que a gente chama de avaliação da conformidade, que também são muito importantes, certo? E são atividades centrais do Inmetro também. Por exemplo, o que a gente chama de metrologia científica industrial. É garantir padrões de medição para a indústria, principalmente para a indústria no seu esforço de aumentar a competitividade, a produtividade. E essa área envolve desenvolver padrões que sejam padrões extremamente precisos e aceitos internacionalmente. Então, o Inmetro, frequentemente, ele tem que se intercomparar com os institutos de medição de todo o mundo. Por exemplo, saber que um metro aqui no Brasil tem que ser o mesmo metro na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Alemanha. E um quilo aqui é o mesmo quilo em qualquer lugar. O litro aqui é o mesmo em todo lugar do mundo. Exatamente. E quando a gente vai para a indústria, as demandas da indústria são extremamente rigorosas, tá certo? Coisas assim, por exemplo, no caso da indústria metal-mecânica, por exemplo, a indústria de autopeças, uma junta homocinética de um automóvel, que é uma peça mais ou menos uns 100 milímetros assim, ela tem que ter exatidão do nível de tolerância assim de 5 milésimos de milímetro. De diferença. Um fio de cabelo põe em risco a vida do consumidor. Exatamente. Um fio de cabelo tem mais ou menos 100 milésimos de milímetro. Então, eu estou falando em tolerância de 5 milésimos de milímetro. São coisas extremamente precisas. E nós temos que gerar... A diferença é menor do que de um fio de cabelo? Muito menor. Né? 20 vezes menor do que um fio de cabelo. Tá certo? E isso tem que ser feito em chão de fábrica. E tu exporta uma peça dessa, tem que encaixar perfeitamente numa outra, fabricada num outro país, por uma montadora multinacional, etc. Agora, em todas as áreas da indústria, principalmente a indústria mais sofisticada, nós temos esse nível de exigência. Tá? Então, essa parte chamada metrologia científica e industrial está na base da competitividade, da inovação. Né? E se fala muito em inovação hoje, o governo, inclusive, está articulando um novo plano um novo programa industrial, né? Uma política industrial nova que vai ser lançada no mês que vem, e a metrologia tem um eixo justamente nessa área. É um apoio muito forte da competitividade e da inovação. Então, essa é uma outra área do Inmetro. Tem outras atividades do Inmetro, que a gente chama de avaliação de conformidade, onde uma manifestação prática é a certificação de produtos. Aí eu não estou interessado especificamente no peso e na medida, mas eu estou interessado em saber se um determinado produto tem as características, os atributos de qualidade necessários para a segurança. Que deve ter para a segurança. Então, que é o caso do capacete, por exemplo. O capacete o Inmetro entrou no mercado, definiu os capacetes que seriam usados pelos motociclistas. Por quê? Porque os capacetes que estavam colocados no mercado de consumo, né, o motociclista sofria um acidente, estava devidamente trajado com o capacete, batia o capacete na quina da guia ou no asfalto, o capacete estourava e não protegia o consumidor, ou seja, não protegia o motociclista. Exatamente. Num caso como esse, o Inmetro entrou, né, para definir exatamente a conformidade de um capacete para dar segurança ao consumidor. Exatamente. E isso aí é uma atividade que o Inmetro faz, que a gente chama de atividade regulamentadora. É uma atividade de Estado onde se estabelecem parâmetros, né, mínimos de qualidade para proteger o cidadão, né, com relação ao uso de um determinado produto. Brinquedo, por exemplo, todos os brinquedos são regulamentados pelo Inmetro. Tem um selo do Inmetro junto com o selo da empresa que certifica sobre a ótica do Inmetro. Por sinal, eu estava, já lhe contei isso, eu estava
no aeroporto Charles de Gaulle, na França, né? E aí eu fui comprar um brinquedo para o meu filho, o Celcinho, e peguei os brinquedos e vi o selo do Inmetro. Na França, no aeroporto, né, da França. Aí eu tive vontade de perguntar ao dono do estabelecimento comercial da loja, lá do Free Shop, por quê, né? E ele veio conversar comigo e disse, olha, é o seguinte, nós compramos brinquedos, esses brinquedos vêm importados da China, né? E nós